Bom, durante toda essa semana, em uma série de entrevistas, nós falamos aqui no estúdio sobre os principais desafios da terceira idade, como é a vida depois dos 60. Bom, e para encerrar esta série, nós estamos recebendo hoje a psicóloga Morgana Gabriel Tozon e nós vamos conversar com ela sobre uma angústia que acompanha muitas pessoas, não só as que já passaram dos 60, algumas até antes, que é o medo da morte. Morgana, seja muito bem-vinda ao PFTV, é um prazer te receber aqui. Você que fez o teu mestrado em gerontologia biomédica, certamente tem muito a contribuir, né? Mas eu quero começar te perguntando uma coisa muito simples. Desde que a gente nasce, a gente tem informação sobre a morte. Talvez seja um dos fatos mais esclarecidos para a gente, não é para ser assim? Pois é, deveria, né? Mas o que acontece? A gente passa a vida toda negando, né, a questão da finitude humana. Então a gente nega que um dia vai morrer, isso como uma defesa para a gente não sofrer, né? Porque é a única coisa certa no curso da vida que tu sabe a partir do momento que tu nasce é que um dia isso vai terminar, né? Mas é muito doído tu pensar nesta situação. Então a gente passa a vida toda negando. Agora, é normal ter um certo medo, um receio? Até que ponto é normal e quando isso se torna um problema, Morgana? Pois é, então todos temos medo da morte, independente da idade, né? Então pode ser adulto jovem, adolescente, né? E até o próprio idoso. Mas isso torna um problema quando isso faz parte assim do teu dia a dia. Quando ocupa muito tempo da tua vida, muito espaço, este pensamento de morrer. Agora, e o cara que diz assim, eu não tenho medo nenhum, estou pronto para morrer, também não importa a idade, isso também é normal? Pois é, eu acredito que não, né? Porque eu não acredito que alguma pessoa não tenha medo da morte. Tem quem diz que não tem medo, quem né? diz. Pois é, toda regra tem sua exceção, né? Agora, Morgana, a partir dos 60 anos, e esse é o foco dessa nossa série de entrevistas, a gente aprendeu a conhecer um pouco mais a vida depois dos 60 e é normal que esse medo se acentue e apareça ainda mais intensamente? Sim, é normal. Porque a partir de uma certa idade, 60 anos, então, a gente começa a perder muitas pessoas, né? Digamos que seja a partir dos 40 e poucos, né? Que faz parte da nossa vida tu começar a frequentar velórios, enterros, tu começa a enterrar avós, tios, irmãos, vizinhos, de várias formas acontecem essas perdas, né? Então, conforme vai a idade avançando, mais pessoas tu vai perdendo, porque tu vai vivendo mais tempo. Então, isso vai se tornando mais frequente na nossa vida. Então, faz com que fique aquele pensamento, quem será o próximo? E quando tu está numa idade mais avançada, tu até pensa, será que vou eu? Será que vai fulano? Como é que eu vou morrer? De que forma? Isso pode gerar uma depressão no idoso, Morgana? Essa proximidade do fim ou do que se diz fim de tudo? Claro que pode, né? Como eu estava dizendo, ele não pode passar muito tempo da vida dele pensando nisso, né? Porque isso o entristece, né? Mas é bem comum eles falarem muito na morte, após os 60, 70 anos. Como a gente está tendo uma longevidade maior, né? Então isso não está vindo já nos 60, um pouquinho mais para frente, eles já estão pensando em morrer. Mas é bem comum se a gente parar e pensar e lembrar de avós, tios, tias, que muitas vezes eles já deixam dito ou começam a falar, eu quero ser enterrado com esta roupa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, as exigências, digamos assim, do velório, do enterro. Bom, Morgana, você atua há mais de 10 anos em uma clínica que abriga pessoas da terceira idade. Sim. Qual é a recomendação que você daria para idosos, sejam estes acolhidos em uma casa ou os que vivem em suas famílias, para tentar lidar melhor com esse fato, que não tem volta, né? Pois é, não tem volta. O que conforta, né, os idosos é a parte da espiritualidade, né? Então, claro, o que é a morte em si?
O medo é do desconhecido, né? Então, como é que tu não vai ter medo de algo que tu não conhece? Tu tem medo, esse é o normal, né? Mas o que tu tentando melhorar o teu lado espiritual e a fé, que quando adulto jovem a gente normalmente não tem tanta fé assim, né? A partir de uma certa idade tu começa a procurar um pouco mais, exercitar essa espiritualidade, a ter fé, e aí tu poder acreditar em que, quem sabe, de acordo com cada religião, cada crença, que existe algo após. Bom. Né? Então seria trabalhar essa parte espiritual. A orientação está dada, é só a gente tentar seguir a partir de agora, né? Morgana, muito obrigada, um bom final de semana para ti. Obrigada. Obrigada.